Assim era Curitiba nestas imagens coloridas de 1958. No início daquela década, a cidade se concentrava principalmente no que hoje é a região central, e a população, segundo o IBGE, era 10 vezes menor que a de hoje, com 180 mil habitantes. Mas, com a economia melhorando depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a cidade cresceu rapidamente e os prédios se multiplicaram. Em 10 anos, a população tinha dobrado, chegando ao ano de 1960 com 360 mil moradores. Foi nesta época que o aeroporto Afonso Pena ganhou um novo terminal de passageiros para dar conta do movimento crescente, e as autoridades que chegavam à cidade ainda eram recebidas com banda e desfile. Foi uma década de grandes acontecimentos. A Universidade do Paraná se tornou federal e gratuita, e o prédio histórico da Praça Santos Andrade foi reformado e ampliado em estilo neoclássico. Em 1958, a universidade inaugurou o conjunto central da reitoria, com 2 prédios para o ensino, um para a administração e o teatro da reitoria. E este teatro, com um grande auditório, passou a ser um dos principais pontos dos acontecimentos culturais da cidade. O projeto destas obras foi do engenheiro Rubens Meister, responsável também por várias grandes obras modernas de Curitiba. Também foi inaugurado na mesma época o Hospital de Clínicas da Universidade, que até hoje é o maior hospital público do Paraná. E com poucas universidades no Brasil, a do Paraná trazia muitos estudantes de fora, em busca de um curso superior. Começou nesta época a imagem criada de cidade universitária. O jornalista Luiz Geraldo Maza, em uma antiga entrevista, descreveu como era a vida acadêmica. Curitiba, nessa época, era uma cidade universitária, por quê? Porque o elemento universitário pesava na vida de Curitiba. Os estudantes tomavam conta da cidade. Eram as pessoas, assim, corpo fechado, eram, assim, as vacas sagradas de Curitiba, porque ninguém tratava mal o estudante. Todos viviam em repúblicas, essa coisa toda. Era a característica da cidade dessa época. Isso mudou severamente com o passar do tempo. O Palácio Iguaçu, no conjunto do Centro Cívico, também é dos anos 1950, da gestão do governador Bento Munhoz da Rocha, e foi inaugurado como parte das comemorações do centenário de emancipação política do Paraná. Foi também na mesma data que a cidade ganhou a sua biblioteca pública. Iniciada e concluída no governo do Sr. Munhoz da Rocha, é entregue ao povo paranaense a Biblioteca Pública do Estado, na data em que o Paraná comemora o 101º aniversário da sua emancipação política. Curitiba crescia, com construtoras erguendo prédios por toda parte. A produção de café estava no auge, e o Paraná ainda produzia erva mate e vendia muita madeira, e isto impulsionava o crescimento da capital. A televisão ainda não tinha chegado ao Paraná. O rádio dominava sem concorrência, e a vida era bem mais tranquila. A cidade era mais limpa e com uma arquitetura diferente de linhas europeias. Mas os serviços públicos eram muito precários, o que dificultava a vida da população mais pobre. Os bondes estavam sendo retirados das ruas e começavam a ser organizadas as primeiras empresas de transporte coletivo. Algumas lotações que já existiam foram regularizadas pelo prefeito da época, Ney Braga. Permitindo que entrasse só o pessoal de Curitiba, que tinha empresas de lotação, para prestigiá-los, porque eles serviram tanto Curitiba. E eu dava em concorrência uma linha boa, que tinha bastante lucro, e uma ruim. Então, assim, nós montamos um esquema de planejamento de Curitiba. E a tarifa também foi uma tarifa social. Fizemos o plano de pavimentação de acordo com o plano de transporte coletivo. Onde tinha transporte coletivo, nós pusemos pavimentação. Curitiba despontou no país com a fama de capital modelo a partir dos anos 1970. Mas a história mostra que o trabalho de construção foi muito mais longo, com a contribuição da adiantada visão de alguns dos governantes do passado, e principalmente pela dedicação do povo curitibano e dos que escolheram a cidade para viver.